Paz e graça, meus queridos irmãos, de volta aqui com o tema Diabo, Homem e um ser Satanás espiritual, um ser que existiu de Adão até o madeiro. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Yahushua Reina para Sempre. Quero agradecer a todos os queridos irmãos inscritos nesse canal e que o nosso Altíssimo venha abençoar vocês mais, porque agora nós somos todos filhos do Altíssimo no Espírito, gerado pelo próprio Espírito com E maiúsculo. E nós estamos aqui somando junto, passando conhecimento das Escrituras já consumadas, completamente perfeitas, consumada a história da Bíblia. E nós estamos aqui aprendendo com o Espírito do Altíssimo, o Espírito de Deus, e também com os queridos irmãos que Deus tem dado um perfeito entendimento. Vamos agora para a sexta parte desse tema, desse título, que é Diabo, Homem e um ser espiritual que existiu de Adão até o madeiro. A Bíblia diz que quando Jesus, Yahushua de Nazaré, morre no madeiro, o escritor aos Hebreus, que eu acredito que era o apóstolo o apóstolo Paulo, em português Brasil, ele diz que pela morte de Jesus no madeiro, ele aniquilou aquele que tinha o império da morte. Esse império da morte foi entregue a este ser espiritual que existiu lá no mundo da lei. E ele estava atuando com seu poder limitado. Nós temos a história de Jó, que muitos irmãos em graça confundem, não têm o entendimento, e diz que era os adversários, os inimigos, aqueles que eram chamados filhos da perdição, que era colocado esse título de Satanás para aqueles homens. Mas nós, lendo a história, a gente vai vendo que não tem base bíblica para confirmar e colocar um ponto final e dizer que Satanás era a lei de Moisés, que Satanás era os homens, eram os adversários. Sim, o adjetivo Satanás, o título, significa obstáculo, adversário. Mas nós aqui estamos se aprofundando nas águas profundas para nós levar esse conhecimento aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, para que os irmãos entendam bem que a Bíblia tem que ser lida com cautela, com cuidado, com humildade. E nós estamos aqui para isto, meus irmãos. Aqui, quando o Altíssimo der o entendimento aos irmãos, eu creio, não só aqui, mas também no canal Luzes da Graça, nós aqui não trabalhamos, não viemos para cá, não se deslocamos para as plataformas digitais, chamadas plataformas digitais, YouTube, Facebook, as redes sociais, com a intenção de ter milhares de inscritos, ter bastante membros. Isto eu estou dizendo que não é errado. Mas quando nós chegamos aqui, como eu, meu querido irmão Paulo, nós chegamos aqui para passar o verdadeiro conhecimento, para tirar os irmãos desse engano pela história consumada, perfeita, e tirar essas doutrinas que eles trouxeram
lá do sistema religioso, como eu também trouxe quando eu vim para cá, mas eu mudei, o irmão Paulo mudou, e nós não temos medo nem temor de perder. Se tivesse membros, se tivesse 2, 3 mil, 10 mil inscritos, 100 mil, nós ia continuar passando o verdadeiro conhecimento com a maior verdade, que é o próprio Espírito de Deus. Então, os irmãos que não concordarem, assim seja. Aqueles que concordarem, louvado seja o Altíssimo mais. Porque aqui nós não vamos encontrar pessoas que vão concordar 100% com o ensinamento, mas vão concordar um pouco. As pessoas vão examinar, vão na Bíblia, vão ver se é isto mesmo, vão se aprofundar, vão meditar nos versículos, nos capítulos, texto e contexto, porque quando nós lemos versículos se torna pretexto, texto fora de contexto vira pretexto. Então, eu peço aos queridos irmãos que prestem bem atenção, porque agora, a partir de agora, da parte 6 para frente, a gente vai lidar aqui muito com matemática, com cronologias, com a história dos impérios, a história dos calendários, a história dos dias, das profecias. Tem muita coisa que é maravilhosa aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Direto à pista, vamos lá. Os irmãos podem estar vendo o primeiro vídeo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E esse sexto, eu quero fazer aquele resumo para que não canse os irmãos e os irmãos entendam. O título é Diabo Homem e Satanás, um ser espiritual que existiu. Vamos lá. Eu estava falando que na revelação de João, na ilha de Patmos, capítulo 20 do livro da Revelação, o Apocalipse. Vamos lá para que os irmãos possam acompanhar. Vamos folhear, vamos percorrer a Bíblia com cautela, com cuidado. O Apocalipse, capítulo de número 20, diz assim, o versículo 3: E lançou-o no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Ponto final. Essa simbologia, essa visão de João dizendo que Satanás, ele foi aprisionado por 1000 anos. Na linguagem de João, na visão de João, ele não estava falando desses números literais que são nossos, físicos, de 1, de 2, de 3, mas estava falando de uma vida que eles iam viver aqui na vida do seu corpo, até eles voltarem ao pó, que simbolizavam 1000 anos. Vida, um período de tempo que simbolizava um número que eles entendiam e que a Bíblia mostra que era o número do milênio, o número de Deus, porque Adão viveu quase 930 anos, Matusalém também Adão viveu quase 1000 anos, Matusalém quase 1000 anos, então eles usavam muito esse número 1000, mas a visão veio no sentido simbólico, no sentido de mostrar que nesses 1000 anos estava simbolizando
anos. Não era literal, era um número relativo, um número espiritual, para que os irmãos entendam, um número simbólico, um número de Deus, um número que não é de ser humano, mas um número que vinha na visão espiritual de Deus, para que os irmãos entendam, para que depois não saiam aí falando, mas 1000 anos é 1000 anos. Nós lê a Bíblia de forma literal, profética, simbólica. Literal, profética e simbólica. Então vamos lá, direto ao ponto. Satanás foi preso por 1000 anos e ele viu um anjo que tinha chave. E este anjo estava falando e simbolizando, tipificando que era o próprio Jesus de Nazaré. Porque quando diz que ele tinha a chave do abismo, e aí vem Davi falando que ele tinha a chave de Davi. É ele que tinha a palavra-chave simbólico, poder de abrir e de fechar. Vocês estão entendendo, amado? De julgar, de condenar, de salvar. Então, ele tinha na mão, no dedo dele, na mão dele, era o próprio Filho do Altíssimo, era Yahushua de Nazaré. Era Yahushua, Filho de Deus. Ele, quem? Versículo 2. Ele, o anjo falado, o mensageiro, o anjo, estava falando de mensageiro que veio trazer o evangelho do reino. Ele veio trazer o evangelho do reino. Foi chamado de anjo, de mensageiro. E esse anjo, ele se mostra diferente de todos os anjos, querubins, serafins, porque fala na visão João que ele tinha a chave, ele tinha a cadeia na sua mão. E ele, versículo 2, prendeu quem? O dragão. Quem? A antiga serpente. Quem? Que é o diabo. Satanás, e ele, somente o anjo, ele que tinha a chave, a cadeia em sua mão, que desceu do céu. Preste atenção aqui, meus queridos irmãos, na visão na ilha de Patmos. Ele desceu do céu, do céu, era Yahushua. E o escritor dos Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15, os irmãos podem ler. Ele aniquilou, da mesma forma que os filhos participam de carne e sangue, ele participou. E aniquilou aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, Satanás, a antiga serpente, dragão. Poderia estar lá em Hebreus, mas ele diz diabo. Então, o que os irmãos estão aprendendo agora nessa parte 6, não percam a parte 6 aqui desse ensinamento que nós estamos se aprofundando cada vez mais, para que os irmãos tenham um perfeito entendimento. E amarrou o dragão. Dragão, porque esse dragão era a serpente. E passados tempos, anos, milênios, passados 5 milênios e meio, segundo o primeiro livro de Adão e Eva, o segundo livro de Adão e Eva, passados 5 milênios e meio, que
era 5.500 anos que ele prometeu que voltaria esta antiga serpente criada, que não era a mente de Eva, que não era a natureza física de Eva, terrena, não era, irmãos em graça. Pode mudar, pode virar página, pode tirar essa doutrina dos seus canais, pode tirar essa doutrina dos seus pensamentos, das suas teologia moderna, dos seus achismos, das suas filosofias, talvez das suas famas. Pode mudar. Não é porque o Fernando está falando para você mudar que você vai mudar. Você não pode, eu não posso obrigar você a andar no caminho que eu ando, pensar como eu penso, mas quem tem a humildade, quem tem o espírito com E maiúsculo, não é quer dizer que você não tem o espírito, mas quem tem a humildade irão mudar. Não era a natureza física terrena, era a antiga serpente narrada na visão, era a mente de Eva que criou um ser ao contrário. A mente que criou a serpente, não a serpente que era a mente. Vocês têm que entender isso. A serpente não física, mas a espiritual. E passados 5.500 anos, 5.533 anos, porque esse número 30 tem muito significado. Muitos livros apócrifos falam que Adão viveu antes do pecado 30 anos. Quando chegou aos seus 30, quase 31 anos, é que houve o pecado, o chamado original. Por isso que esse número 30 veio de lá da criação, o tempo, as gerações, a cronologia. E Jesus, com 30 anos, começou o seu ministério, pregar o evangelho do reino. Começou a pregar o evangelho do reino e foram 3 anos. E os números, tudo se insere, tudo se encaixa, tudo direitinho. Parece que é uma coisa automática, mas é um automático espiritual, que tudo se encaixa, meus irmãos. Podem refutar a Bíblia, podem refutar os livros apócrifos, podem não acreditar, pode dizer que é uma história inventada, a história da carochinha, a história de Roma, a história de Hollywood, pode dizer, mas a história, ela se encaixa com a outra, se insere. Deus é poderoso, é soberano, é bom, que jamais ele deixaria alguém mudar a história a qual ele mesmo fez. Eu respeito o seu ceticismo, respeito o seu cristianismo, tudo que é ismo eu respeito, budismo, espiritismo, tudo respeito, ateísmo, ceticismo, mas a história protege a mesma. Não precisa defesa da fé, defesa do evangelho, como é aí no sistema, defesa da Bíblia. Não importa, a mesma, a história é espiritual. Começou com espiritual, depois passou a ser físico. Vocês estão entendendo, amado? Não adianta. Então, este ser estava atuando em 5.500 anos. Eu já falei nos outros vídeos, irmãos podem estar vendo. Ele atuou várias vezes. Ele atuava na natureza. Ele atuava a história de Jó. Ele atuava naquelas guerras que havia, muitas guerras. Ele tinha uma atuação. Deus vinha, interferia para dar vitória ao povo de Israel.
ele entrava nos reinos humanos, nos reinos físicos de faraós, ele entrou nos reinos da Síria, da Grécia, ele entrou no reino da Babilônia, ele entrou no reino da Pérsia, da Grécia, da estátua que a gente vê ali, de Roma, Império de Ferro, todos os reinos que vieram, tanto dos gentios, tanto dos hebreus, este ser espiritual existiu, queira você acreditar ou não. Acreditando sim ou não, ele existiu. Porque a Bíblia diz isto, não é o Fernando que diz. Não é o irmão Paulo do canal Luzes da Graça que diz. Então, este ser, ele atuou por um tempo, e esse tempo eu estou mostrando a vocês. Estou comprovando, mostrando a vocês. E que o sistema, em alguns pontos, tem razão, mas em outros passam do limite. E eu falei no outro vídeo, na quinta parte, que ele foi solto, como eu li aqui agora na visão de João, por um tempo. Mas antes de nós entrar, eu quero mostrar algo que é distorcido, eu falo nem distorcido, que é entendido de uma forma equivocada, errônea, e tem enganado muitos com este ensinamento. Muitos irmãos enganados com esse ensinamento lido dentro do sistema em graça. Eu posso falar sistema em graça porque o sistema em graça, eu tenho visto aí, tem passado dos limites. Olha, Efésios 6, Paulo escrevendo aos irmãos em Éfeso, que era uma província onde estavam os europeus, os romanos, que eles adoravam muitos deuses, que hoje no português Brasil é chamado de politeísmo. Politeísmo. Então, olha o que diz o apóstolo Paulo quando ele escreve aos seus ouvintes lá de Éfeso, que era a capital, da antiga cidade, que era conhecida, como foi falado no Apocalipse, da Ásia Menor. Não era a Ásia que nós vemos hoje aí, o continente asiático, não tem nada a ver. Era a província romana. E era Éfeso a sua capital na época. E ele escreve aos irmãos em Éfeso dizendo que, como Éfeso tinha muitos deuses, muitas imagens, era o politeísmo, era como a Índia hoje, na carnalidade daqueles que o reino de Deus não foi manifestado, era como a Índia, tudo era Deus. A barata era Deus, a imagem de pedra era Deus, a formiga era Deus, dando um exemplo para os irmãos entenderem. 6,12 diz assim: e isto é lido de forma totalmente equivocada dentro do sistema, dentro dos irmãos que ensinam a graça de Deus. Diz assim, versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, vírgula. Preste atenção, acompanhe essa leitura, meus queridos irmãos e irmãs abençoadas de Deus, irmãos evangélicos abençoados de Deus. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, vírgula. Preste atenção, mas sem o i, mas sim, vírgula, mas sim, contra quem? Contra os
principados, que eles ensinam que a palavra principado no português do Brasil, príncipes. Vocês estão corretos, parabéns. Prossiga, vírgula, contra as potestades que eles dizem que era poderes, que era príncipes da época nos impérios e era poderes. Correto? Venha comigo. Vamos lá, meus irmãos. Vamos, eu estou aprendendo também. Eu estou aprendendo também. Contra as potestades, vírgula, contra os príncipes das trevas. Preste atenção. Ele fala em principados, príncipes, ele fala em carne, ele fala em sangue, ele fala agora entra os príncipes das trevas. E ele diz deste século, do século dele, lá atrás, do século dele. Ele diz príncipe das trevas deste século. Olha, vírgula, contra as hortes espirituais da maldade. Agora o que era carne muda e passa a ser espiritual. O que era natural passa a ser espiritual. O que era físico passa a ser espiritual. Tudo aquilo que ele pega como título, príncipe, potestades, agora ele fala das trevas, fala espirituais, da maldade, nos lugares celestiais. O sistema diz que alguns pontos estão corretos, mas ele diz que será lá no céu. Mas não era no céu, era nesses lugares que é chamada atmosfera, nesse lugar aqui no alto. Aí era a morada do ser criado no princípio por Eva e Adão. Ele atuava nos lugares, perto dos lugares celestiais. Era isso que Paulo estava falando, que a atuação dele era nos céus, perto do lugar celestial de Deus. Você está entendendo, amado? Quando ele diz príncipes, hostes espirituais, príncipe das trevas, hostes espirituais, não tem nada a ver com humanidade. Não tem a ver com humanidade, é uma humanidade carnal. E olha, eu vou mais além ainda, meus irmãos. Eu estou ensinando pela Bíblia, pelo entendimento da Bíblia, do apóstolo Paulo. Não estou interpretando em cima daquilo que o apóstolo Paulo falou, nem forçando a interpretação do apóstolo Paulo. Eu estou repetindo o que ele disse aos Efésios. Ele disse que, olha, por que, versículo 12, por que não temos que lutar contra a carne? Então, isso é meio contraditório, porque muitas vezes a palavra diabo, ela mostra que era carne. Em alguns momentos das passagens bíblicas do Antigo Pacto, ou até na transição, que era a transição ainda de graça e lei, quando está acontecendo a história, o templo não tinha sido derrubado, o Vespasiano, o imperador, não tinha entrado para derrubar, para acabar com Jerusalém, o general Tito, de Daniel 9, o príncipe que adivinha. É meio contraditório porque nós temos que entender o que é carne, o que é espírito, o que é espírito, o que é carne. Não podemos confundir, meus irmãos, as coisas. O que é espiritual, é espiritual. O que é carnal, é carnal. Não podemos confundir o açúcar com sal, nem o sal com açúcar. E ele diz, porque nós não temos que lutar
batalhar, brigar contra a carne e o sangue. Está falando de vida humana, humanos, mas sim contra os principados. Aí ele continua falando que ainda aqui era os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas já muda. Deste século, contra as ordens espirituais já mudou. Então, se diabo, como eles ensinam, era a carne humana, somente a carne humana, que eles ensinam e afirmam que isto é uma grande verdade, então o apóstolo Paulo não foi verdadeiro escrever aos Efésios. O apóstolo Paulo estava se confundindo todo. Porque ele diz que se fosse a carne, ele falava carne com carne. Não, mas ele diz carne para espiritual, de espiritual para carnal. E o versículo 10, ele diz que estava existindo os dias maus, que existiam os dias maus. Ele estava pensando já no juízo que viria, os dias maus do juízo. No demais, irmãos meus, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus. Essa armadura de Deus, ele está fazendo uma comparação com a armadura espiritual. Ele está fazendo uma comparação com a armadura, com a armadura física, que era a legião romana. Ele pega e faz uma comparação com uma armadura espiritual de Deus, Ele está falando de coisas espirituais e físicas aqui, meus irmãos. Tem esse contexto, é bem claro. Ele diz, reveste de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o quê? As astutas ciladas do diabo. Mas quando o apóstolo Paulo diz diabo, ele não está se referindo somente à carne humana. Entenda isso, meus irmãos. Então, aqui ele está falando diabo, ponto final. Quando chega no versículo 12, no 10 ele está falando diabo, que ele diz que é só carne. Quando ele chega no versículo 12, ele diz também carne. Então, o apóstolo Paulo estava se contradizendo todo. Mas quem está se contradizendo todo não era o apóstolo Paulo, é esses irmãos que não têm o entendimento, que interpretam a Bíblia do jeito que quer, que acham que está certo e pronto, acabou. Não é assim não, meus irmãos. Ele está dizendo diabo, se era só carne, então é carne com carne aqui. Vocês colocam a armadura de Deus para lutar contra a carne, aí vem a carne de novo. Ele estava dizendo só de poder, de príncipe, de poderes, de autoridades? Não, ele estava dizendo príncipe das trevas. Estava dizendo hortes celestiais, lugares, olha, hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não percam, diabo, homem, e Satanás, um ser espiritual que existiu. Eu vim aqui para que os irmãos entendam um pouco, mas tem Jó mostrando isso. Jó é um livro que é para que os irmãos leiam, entendam que este ser espiritual, ele atuava muitas vezes usando a natureza. Porque a imagem que os hebreus criaram de Deus, que Deus era mau, que tudo que vinha de bem e de mal era Deus que mandava. Eles entendiam, as tribos de Israel, eles entendiam assim. Foi escrito assim, de Deus desceu o fogo do céu e consumiu. Deus me deu, Deus tomou. Bendito é o nome do Senhor. Agora, irmão Paulo ensina, que Deus é esse? Que Deus bipolar é esse? Eles entendiam dessa forma Deus. Criar a imagem de Deus assim, meus irmãos. Mas Deus da Bíblia nunca foi assim.
Nós estamos aqui mostrando a você que o Deus da Bíblia não é o Deus do sistema religioso, não é o Deus que está aí nesse sistema de graça. Deus está mostrando aqui nos canais e a Ruxa reina para sempre que o nosso Altíssimo, ele é um Deus bom. E quem trouxe o mal não foi o Criador, o mal não veio dele. Ele é soberano? É altíssimo? Mas ele domina o mal e domina o bem. Não deixa ser possuído, não deixa ser dominado. Você está entendendo, meu amado? Mas a maldade veio através de Adão e Eva. E vai mais além, criaram um espírito contra o Criador. Então, Deus me deu, Deus tomou, está errado, como diz o irmão Paulo, aprendi isso com ele. Esta é uma grande verdade. Mas está dizendo, Fernando, que lá no Antigo Pacto, quantas maldades Deus falou para fazer, mata, faz isso, faz aquilo. Meus irmãos, os escritores estão mostrando o poder de Deus, a soberania de Deus. Mas Deus mesmo é um Deus de amor. Olha o que eles ensinam. Eu faço viver e faço morrer. Mas quem está dizendo é os hebreus. Mas este é outro assunto. Olha, meus irmãos, está bem claro. O ser espiritual existiu. Criaram uma imagem errada do Criador, do Altíssimo. E este ser que atuava no Antigo Pacto, atuava, quero deixar isso bem claro, atuava, não atua mais, porque ele não existe, preste atenção. E nós estamos ensinando aqui que não era esse ser do sistema também, de rabo, de tridente, que sai fogo, de roupa vermelha, de chifre, não é esse aí não. Era um espírito, que foi chamado nos livros apócrifos de Deus do Mal. Foi chamado de Iadabaor. Foi chamado do Deus dos mares. Foi chamado do Deus da maldade. Do Deus dos lugares das trevas. Então preste bem atenção aqui, meus queridos irmãos, que muitas vezes na natureza Deus tem a vontade permissiva? Claro que tem. Mas não podemos confundir a vontade permissiva com a vontade de Deus. Vontade permissiva é uma coisa, outros vão concordar comigo isso. Vontade permissiva é uma coisa e vontade permissiva é uma coisa, permissão é uma coisa e vontade é outra. Vontade é fazer. Mas eles dizem não, que é a mesma coisa. Estão ensinando aí que toda a carne está desobedecendo a Deus hoje. Que toda a carne está desobedecendo a Deus ou então está obedecendo a Deus. Que é isso? Então, nós estamos aqui nas plataformas digitais passando esse conhecimento para os irmãos. Essa é a sexta parte. E falando sobre a natureza, olha, ele usava a natureza, não era só Deus. Deus tinha um poder sobre a natureza, é soberano. Ele tinha um poder limitado. Mas muitas vezes, meus irmãos, a natureza lá era Deus pela vontade permissiva dele, ele fazia com a vontade permissiva de Deus. Permissiva de Deus. Como fez com Jó. Só lê a história de Jó. Que eles dizem que eram homens, né? Foi lá os saduceus, desceu o fogo de Deus. Não foi fogo de Deus, meus irmãos. Foi colocado fogo de Deus porque eles entendiam que tudo que era bom e mal vinha de Deus. Quando Adão e Eva foram expulsos, eles tiveram o entendimento que Deus era mau. Tiveram vergonha, se esconderam. Agora ele vai punir nós. Agora ele vai punir nós. Ele vai matar nós. E veio isso passando bastão por bastão. Para geração, família, e veio isso das tribos de Israel. Quando
José volta a Canaã. Quando ele volta a Canaã para enterrar seu pai, Israel, Jacó, Jacó, ele vê em seus irmãos o medo os irmãos de José. Estava na cabeça que José ia se vingar. José ia se vingar. Estava na cabeça deles, dos irmãos de José, que José ia se vingar naquele momento que estava em Canaã, porque naquele momento ele sabia que foi de Canaã que eles traíram, que eles mentiram para o pai, e que naquele momento da morte biológica eles estavam entendendo que José ia vingar, que ia pegar eles, ia fazer uma vingança, ia dar o troco. E eles ficavam com medo de José, porque era um homem poderoso, que foi poderoso, governador do Egito. Então, olha a imagem dos irmãos de José que teve dele, mas José não. José estava mostrando, sabe o que, meus irmãos? Estava simbolizando o amor do próprio Deus ali. José falou, não, meus irmãos, vem aqui, eu vou abraçar vocês, não fica com medo de mim. Porque aquilo que foi transformado no mal, isso veio para o bem, jamais eu vou matar vocês. Era a imagem que os hebreus tinham do Criador. Aqui muitos irmãos em graça ainda está ensinando em pleno século XXI que Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor, que Deus abre sepultura e fecha sepultura e mata e faz viver. Esse não é o Deus das Escrituras. Eu sou Fernando Pereira Batista. Daqui a pouco eu volto com a 7ª parte, mostrando que ele tinha um poder sobre a natureza. E quando Deus permitia, porque ele tinha um poder limitado, ele era o inimigo 1 do Altíssimo. Ele era o inimigo 1 do Altíssimo. Você está entendendo? Eu volto com a 7ª parte. E vamos saber qual foi o tempo que ele foi solto. Eu vou mostrar a vocês o ano no calendário de Caio Júlio César, o primeiro imperador de Roma. Eu vou mostrar o ano que ele foi solto, que ele começou a atuar novamente. Porque quando ele parou de atuar, eu já falei, foi na morte e na ressurreição. Vou mostrar quantos anos aqueles que estavam lá no tempo de Jesus de Nazaré, os apóstolos, aqueles que acreditaram nele, reinaram em vida. Eu vou mostrar isso a vocês. Não percam. Um abraço a todos. Fique na plena paz.